Oi, migues, oi, migues. Hoje aqui no canal eu vim contar pra vocês uma experiência que eu passei há muitos anos atrás. Eu não sei se alguém já passou por isso, assim, mas eu vim contar minha experiência aqui pra vocês, tá? Então já deixa seu joinha no canal, se inscreve, ativa as notificações, presta atenção nesse vídeo até o final, fica comigo, tá? Que pode servir de ajuda pra você. Quando eu era bem novinha, né? A minha mãe não deixava eu namorar, né, em casa. E sabe, né, quando a gente vira adolescente, a gente quer namorar e tal. E acabou que eu não lembro agora se eu tinha 17 anos. Eu não lembro se eu tinha 18, eu não lembro, tá, gente? Mas a minha mãe não deixava eu namorar em casa. E porque ela queria, né, que eu tivesse meus estudos completos, né, um trabalho, enfim, porque ela falava que se namorasse a coisa ia esquentar, ia querer, né, fazer besteira, e aí eu tinha que arcar com a minha besteira se eu fizesse, enfim. Tinha várias coisas, né? E numa dessas, né, numa dessas idades, que eu não lembro agora quantos anos eu tinha, mas eu era nova, eu conheci um rapaz e eu não sei se eu posso falar o nome dele, gente, porque... Nossa, eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas ele se eu ver ele hoje na rua, eu vou cumprimentar ele, ele vai me cumprimentar, porque a gente não tem nada que suje a nossa imagem, sabe? Tanto eu quanto ele, nada entre nós dois que suje a nossa imagem. Eu nunca fiz nada contra ele, nem ele contra mim. E eu conheci esse rapaz e eu falei, né? Eu ficava... dei meu telefone pra ele, na época tinha telefone em casa, e ele ligou pra lá, a gente ficava conversando. Minha mãe, quando soube, não gostou, nem lembro se minha mãe vai lembrar disso. E teve um mês assim, né, que eu parei de falar com ele, coisas de adolescente, né, sei lá, pré-adolescente, sei lá. E a minha mãe falou que estavam fazendo ligações para casa dela, ligavam direto, e ela não sabia quem era, enfim. E ela falou que era ele que estava ligando. Aí eu falei, não, mãe, não é ele que tá ligando, mãe. E ligava de madrugada, gente, ligava de madrugada. Era na época que aqui no Rio de Janeiro ela era a Telemar. Ligava de madrugada, ligava de manhã, de tarde, de noite, só ouvia a voz e desligava. Até hoje a gente não sabe quem ligou, tá? Até hoje. Mas tá, a gente tinha brigado, depois voltamos a se falar. E aí ele foi, né? Falou comigo, vamos terminar, porque sua mãe, né, e tal, não gosta de mim, né? E era aquela coisa do beijinho, né? Porque como eu era nova, só ficava naquele lance do beijinho. Tá bom. Parou por ali. Aí chegou, e eu não aceitei aquele término, não aceitei aquilo. Eu não aceitei que a gente estava terminando por causa da minha mãe. Eu botei na minha cabeça que foi por causa da minha mãe que a gente estava terminando. E aí eu encontrei uma amiga minha, né, inclusive ela é inscrita aqui do canal. Ela sabe, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é ela. E eu não tenho nada contra ela, nada. Pelo contrário, a gente se fala até hoje, torço pelo casamento dela. E ela foi e falou pra mim assim, Thay, eu era muito nova, gente, eu era roqueira nessa época. Aí eu falei assim, ela falou assim, Thay, pega e faz o seguinte, me dá esse cordão aí, que era um cordão que ele tinha me dado pra mim. Ela falou assim, me dá esse cordão, porque eu vou fazer um negócio... E aí ele vai voltar pra você. Em 3 dias ele vai voltar pra você. Aí eu falei assim, eu era muito nova, não entendia de nada. Eu falei assim, sério? Ela falou, sério? Você vai ver. Ele vai voltar pra você. Gente, passou... Eu peguei o meu cordão, dei na mão dela, né? E passou um dia, nada. Passou 2 dias, nada. Passou 3 dias, sabe o que aconteceu? Não, gente, a gente não voltou. Até teve uma situação depois que a gente poderia até ter voltado, mas não aconteceu. Hoje eu vejo por que a gente não voltou, né? Assim, que Deus tinha outras obras na vida dele e Deus tinha outras obras na minha vida.
E depois ele foi pra guerra, sofreu muito na guerra, teve que, né, fazer muitas coisas lá na guerra que ele ficou com traumas, tanto físicos quanto mentais, para vocês terem noção, né? E na época eu dei esse cordão que ele tinha me dado para essa menina fazer esse negócio, para quem sabe ler, pingo é letra. E eu acho que eu só contei isso para 2 pessoas só na vida. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, só para as 2 pessoas e agora para vocês. São 29 mil e poucas pessoas aí inscritas. E passou esses 3 dias, gente. Vocês sabem o que aconteceu? Ele estava com ela. Ele estava namorando ela. Eu vi os 2 passando na rua de mão dadas. E eu fiquei assim, sem saber. Eu era tão novinha que a gente sabe quando a gente é novo e a gente não encara as coisas. A gente esquece às vezes quando a gente é apaixonado, a gente esquece, tipo assim, meu Deus, que isso? É o fim do mundo. E não sei o que. Quando a gente é novo, a gente pensa dessa forma, que é o fim do mundo. Então, eu fiquei louca. Eu fiquei imaginando, meu Deus, como assim? Por que ele fez isso e tal? E eu não tive essa oportunidade naquele momento de perguntar, né? E aí, de repente, quem tava usando o meu cordão era ela. Eu nunca questionei ela, nunca perguntei ela. Eu poderia perguntar, poxa, por que você fez isso? Entendeu? Só que eu fui ver os sinais depois. Sabe, eu fui ver aquilo, coisas que eu não tinha visto. Porque você só vê as coisas depois que você não está mais focado naquilo, né? Não está dentro da situação. Quando você está de fora, você consegue enxergar as coisas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que ela fez isso? Por que ele fez isso e tal? E eu me fechei, me isolei. Foi uma época que foi muito difícil pra mim. Nossa! Porque imagina, você é adolescente, eu sou a pessoa que você gosta de fazer isso com você. E eu tô assim, né, emocionada, mas é porque eu tô muito sentimental por causa da gravidez. Eu já te falei isso pra vocês. E aí, perguntei pra ele por que ele fez isso. E no momento certo, no momento que deu pra perguntar, eu já tava numa idade legal pra questionar isso. E perguntei, poxa, você fez isso comigo, você lembra disso? Aí ele falou assim, mas ela sempre se jogava em cima de mim, você que não via. Eu falei, você errou. Porque você era o meu namorado e não era namorado dela, você errou. Aí ele, mas ela se jogava em cima de mim. Eu falei, não, ela não tinha compromisso comigo. Quem tinha compromisso comigo era você que tinha que ter se mantido. Enfim, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes vai acontecer coisas na vida da gente que a gente não vai entender. O porquê tá acontecendo, o porquê que aconteceu, o porquê que vai ser vários porquês. Mas a única coisa que a gente pode ter certeza, tenha certeza disso. Você não é a única pessoa, você não é a única pessoa da face da terra, você não é a única pessoa que está sofrendo, você não é a única pessoa que está sendo deixada, abandonado, não é a única pessoa. E o mundo, assim como está na Bíblia, né, que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu creio muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu não sou espírita. Eu já falei isso pra vocês, eu não sou espírita, eu não sou macumbeira, eu não sou católica, eu sou cristã, só que eu tô afastada, só que eu tô voltando. Então, assim, às vezes estão passando por um momento, passando por um momento que é uma coisa difícil, mas lá na frente você vai entender. Você não entende agora. Eu sei que a dor de perder alguém, a dor do abandono, a dor você perder, Deus me livre e guarde, um filho, a dor de você perder uma pessoa, uma avó, como eu perdi minha avó, não perdi para vítima de Covid, não. Eu sei que tem muita gente que está morrendo de Covid, mas perdi minha avó por câncer. A dor de perder alguém é muito difícil, ainda mais quando a gente lembra, porque a gente tem esse negócio de ficar lembrando as coisas positivas, entendeu? Então, assim, às vezes
Você está passando por uma coisa que você não entende. E a culpa não é de ninguém. Entenda bem, a culpa não é sua. A culpa não é de ninguém. Não tem um culpado. Não existe culpado. Tudo Deus permite. Não foi Deus que fez isso. É tudo permissão dele. Então, às vezes você tá nessa situação aí, mas entenda bem. É Deus que está permitindo isso acontecer. Entendeu? É Ele que está permitindo isso acontecer. Para Ele poder entrar na sua vida. Porque às vezes a gente só precisa de um estalão, sabe? Para poder mudar de vida. A gente só precisa de um empurrão para poder mudar de vida. E assim, quando a gente está perto, sabe quando a gente está perto de alguém assim, a gente não conversa muito, a gente vai falar baixinho pra pessoa assim, oi, a pessoa, oi? Vai ficar... Quanto mais longe você tá, mais fica difícil da pessoa te escutar, certo? Quanto mais longe você tá, mais fica difícil. Então, quando você tá longe da presença de Deus, mais difícil fica para você ouvir a voz de Deus. E quando você tá perto, você consegue ouvir. Então, às vezes, a gente precisa ficar... Às vezes, acontece da gente ficar afastado para poder a gente ouvir a voz de Deus. E hoje, eu tô falando isso por quê? Porque eu perdoei eles, nunca comentei isso com ela, só falei com ele, porque era com ele que eu tinha aquele compromisso, mas eu nunca falei aquilo com ela, nunca, e eu fico em paz quanto a isso, quanto a esse fato que aconteceu. Eu era nova, né, ela era nova, mais nova ainda que eu, ele também, então assim, eu perdoo eles, eu perdoei. Entendeu? E dali eu vi que Deus tinha outras coisas na minha vida, assim como Ele está tendo até hoje. Entendeu? É por isso que eu creio em Deus. Então eu vim passar isso pra vocês. Se você estiver passando por algum momento, alguma coisa que tá aí, que vocês não entendem por que tá passando, gente, pode ter certeza que Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Você pode não entender, você pode não entender nada, você pode não estar vendo nada. Mas Deus está vendo, Deus está no controle das coisas. Entendeu? Hoje é domingo e eu espero que vocês fiquem com esse vídeo. Deixe o seu likezinho aí no canal, tá bom? Se inscreve, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Beijo, mix. Fique em paz.